Nas mulheres, vamos lá, saúde dos hormônios, do hormonal Feminino. feminina. O que você pega mais no teu dia a dia de trabalho em relação às maiores alterações, por exemplo, menopausa, os hormônios mais ligados, dito como sexuais, como é que é isso? Olha, em relação à questão do climatério, eu vejo que é um momento de muito sofrimento para a mulher, porque muitas nem sabem que estão estranhas porque estão passando por essa fase. A menopausa é um marco. É quando você tem a parada da menstruação e passa um ano sem que ela volte, pelo menos. Mas antes disso, o corpo vai fazendo uma série de preparações do ponto de vista hormonal. Então, por exemplo, o primeiro sintoma da menopausa, ganho de 5 quilos em média. Então muda... E a pessoa não percebe, né? Ela até percebe, mas ela fica, nossa, acho que eu tô comendo um pouco mais, ou né, o meu metabolismo tá lento, né? E acaba tendo, por exemplo, insônia, mudança de comportamento. Então, a gente consegue diagnosticar esse período de climatério com base muito nos sintomas, especialmente na irregularidade menstrual. Geralmente, os ciclos vão ficando mais curtos, né? E pelos exames. Então, quem estimula o ovário a produzir o hormônio feminino, a menopausa nada mais é do que a falência do ovário, é a dona hipófise de novo. Que ela produz 2 hormônios que a gente dosa no sangue, que são o LH e o FSH. E acontece esse sistema de feedback. Começa a subir, né? Muito. Começa a subir porque o ovário não está funcionando. Exatamente. Então, vou produzir muito FSH para tentar estimular o ovário. E não funciona mais. Exatamente. Então, a gente consegue diagnosticar a menopausa também pela dosagem do FSH. Geralmente, quando ele está acima de 30 ou 40. E, claro, sempre tem que estar acompanhado da questão da clínica, né? E é um período muito delicado para a mulher, né? Essa é uma questão que a gente vê bastante. Tem muita dúvida sobre terapia de reposição hormonal. Exatamente. O quanto é seguro, o quanto é benéfico. E tinha muito medo também, porque a paciente chega no consultório e pergunta se vai ter câncer de mama. Essa é a principal... Os fantasmas. São os fantasmas. Receio. Mas a gente vê que quando ela é bem indicada, ela traz uma melhoria impressionante na vida da mulher, né? Veja bem, é diferente, esse tipo de terapia de reposição hormonal é diferente do que a gente chama, que a gente vê por aí, de modulação hormonal, terapia de longevidade, essas coisas assim. É suplementar algo que está sendo estudado há bastante tempo, que já foi visto sobre segurança cardiovascular, sobre segurança em relação a câncer e que traz realmente benefício. Até segurança em relação ao processo demencial. Exatamente. Também. Repor o hormônio da menopausa na mulher previne também ou melhora a possibilidade dela não vir a ter um processo demencial, pelo menos precoce. E previne osteoporose. Osteoporose também, porque, com certeza. Né? Agora, a principal indicação da gente fazer a terapia de reposição hormonal são os calorões, os fogachos, que a mulher também acaba a qualidade de vida, né? Então, mas tem data para a gente começar. Então, vamos supor que chegue uma paciente com 65 anos. Geralmente, já não. E existe uma coisa que chama janela de oportunidade. O ideal para melhorar risco cardiovascular e não aumentar seria começar até 10 anos da menopausa, após a menopausa, nesse período. O início. Logo no iniciozinho já procurar. Não, até 10 anos, né? Então, assim, até 10 quanto anos. mais cedo, melhor. Né? Melhor. E a gente tem que fazer toda a terapia. Hormônio não é brincadeira, né, gente? Então, a gente vai repor, a gente tem que estar numa reposição responsável. Então, ficar atento, claro, à questão do câncer de mama. Os marcadores tumorais, né? Fazer mamografia. Isso depende muito do tipo da reposição que a gente está usando, tá? Parece que quem está mais relacionado a câncer de mama é a progesterona, que é o outro hormônio, não exatamente o estrógeno. Então, se a gente usa a progesterona micronizada, parece ter um risco menor. Se a gente usa diário, parece ter um risco maior. Se é só nos 10 primeiros dias do mês, é um risco menor. Então, isso você vai adaptando para o seu paciente, né? Porque tem paciente que se usa só nos 10 primeiros dias, sangra. E a outra preocupação é câncer de endométrio. Então, além da mamografia, a gente tem que ficar de olho no útero. Fazer ultrassom transvaginal para ver a camada de sangue ali que se forma. Entendi. Né? Mas, por exemplo, a progesterona, ela não é uma necessidade de repor na menopausa. Não é, mas, como o nome já fala, ela protege o útero.
Entendi. Então, se você repõe só estrógeno, esse endométrio, essa camada que reveste o útero, ela vai se proliferar muito e aumenta muito o risco de câncer. Mulher que é esterectomizada, que tirou o útero por algum motivo, não precisa usar progesterona. É só o estrógeno, só repouso dos estrógenos. Mas para paciente que tem útero, a gente sempre faz a terapia combinada.